Boa noite, o nosso grupo vai falar sobre a doença meningocócica e o nosso grupo é composto por mim, Gabriela Pilar e Bruna Carolina. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda e, quando se apresenta na forma de doença invasiva, ela pode se caracterizar por uma ou mais síndromes clínicas, sendo a meningite meningocócica a mais frequente delas e a meningococcemia, que é uma infecção generalizada, a forma mais grave. A Neisseria meningitidis é o agente etiológico, que é um diplococo gram-negativo aeróbio imóvel e pertencente à família Neisserácea. A classificação do meningococo ocorre em 12 diferentes sorogrupos, sendo descritos a seguir. Dentre eles, o A, B, C, Y, W e X são os principais responsáveis pela ocorrência invasiva da doença. Atualmente, nós temos a vacina eficaz contra a doença meningocócica. Porém, o agente etiológico demonstrou ter capacidade de permutar o material genético que é responsável pela produção da cápsula e, com isso, alterar o sorogrupo, o que tem um impacto direto na produção e formulação das vacinas antimeningocócicas. O reservatório é o próprio homem, sendo a nasofaringe o local de colonização do micro-organismo. O modo de transmissão se dá por contato direto, pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, sendo assintomáticas ou doentes. É válido ressaltar que o período de incubação dura em média 3 a 4 dias, podendo variar de 2 a 10 dias. E o período de transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. E, em geral, essa bactéria é eliminada após 24 horas de antibiótico terapia adequada. Aqui nós temos um quadro comparativo de sinais e sintomas das variações que podem ocorrer, para que assim seja mais fácil ter o manejo clínico, qual seria a melhor alternativa para cada, e assim identificando mais rapidamente pode-se tomar uma decisão mais assertiva de um modo que salve a vida desse paciente. Então, assim, o Ministério da Saúde deixou essa tabela com essas legendas embaixo para que a gente possa acompanhar essa questão. É válido ressaltar, antes da gente fazer essa diferenciação, que a doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda, como já falamos, ela é rapidamente fatal e é causada pela Neisseria. Só que essa bactéria também pode causar inflamação nas membranas que revestem o sistema nervoso central, trazendo assim a meningite e a infecção generalizada, que é a meningococcemia. Então, aqui, como nós podemos observar, primeiramente foram descritos sinais e sintomas não específicos comuns. Então, febre, vômito, náuseas, letargia, como podemos acompanhar. E os sinais e sintomas não específicos menos comuns. Como podemos observar, no caso, não se sabe, né, se dor abdominal e dor e coriza no nariz, ouvido e garganta é realmente presente na meningococcemia, porque não há evidências científicas. Aqui nós podemos observar algumas diferenciações de sinais e sintomas mais específicos e, como foi mencionado anteriormente, as petecas realmente são um indicativo muito forte que está presente em todas as variações e, além disso, são sinais mais característicos mesmo, que são mais fáceis de serem identificados. No mais, tem algumas variações que podem ser acompanhadas na tabela a seguir e que ajudam a essa diferenciação entre essas variações. A antibiótico-terapia deve ser instituída o mais precocemente possível, de preferência logo após a punção lombar e a coleta de sangue para a hemocultura. O uso de antibiótico deve ser associado a outros tipos de tratamento de suporte, como reposição de líquidos e cuidadosa assistência. O quadro abaixo apresenta a recomendação de antibiótico-terapia para casos da doença meningocócica. Em crianças, é realizado tratamento com penicilina ou ampicilina e, em último caso, ceftriaxona. Em adultos, o tratamento é feito por ceftriaxona. O uso do corticoide nas situações de choque ainda é muito discutido, pois há controvérsias a respeito da sua influência se é favorável ao prognóstico. No caso de meningite bacteriana, o tratamento também deve ser instituído assim que possível com antibiótico e o tratamento precoce e adequado dos casos vai reduzir significativamente a letalidade da doença e é importante para o prognóstico satisfatório. De maneira geral, o tratamento antibacteriano é feito de maneira empírica, pois o agente etiológico é desconhecido. Então, toma-se como base o conhecimento dos agentes bacterianos prevalentes na comunidade, assim como seu perfil de suscetibilidade antimicrobiana nas diversas faixas etárias. A duração do tratamento com antibiótico em pacientes com meningite bacteriana vai variar de acordo com o agente isolado e deve ser individualizado de acordo com a resposta clínica. Então, para lactentes com até 2 meses de idade, utiliza-se inicialmente a associação de ampicilina com uma cefalosporina de terceira geração, como a cefotaxima. A ceftriaxona deve ser evitada no período neonatal por competir com a bilirrubina. Outra opção é iniciar o tratamento com associação de ampicilina com um aminoglicosídeo, que seria uma gentamicina ou uma amicacina, e, alternativamente, pode-se empregar, em vez da ampicilina, a penicilina. O tratamento empírico de meningites bacterianas em crianças com mais de 2 meses de idade deve ser iniciado com uma cefalosporina da terceira geração, sendo uma ceftriaxona ou uma cefotaxima, e o esquema empírico clássico, utilizando a associação de ampicilina e cloramfenicol, só se justifica se houver disponibilidade dessas drogas que já foram citadas, que seria a ceftriaxona ou a cefotaxima. Em caso de paciente com história de anafilaxia aos antibióticos beta-lactâmicos, pode-se usar o cloramfenicol no tratamento empírico inicial. Bom, o quadro a seguir, ele apresenta a dose preconizada dos antibacterianos em lactentes com menos de 2 meses de idade com meningite bacteriana, como já exposto anteriormente.
Bom, quadro 3 demonstra a terapia antibiótica para crianças com mais de 2 meses de idade com meningite bacteriana, também já exposto anteriormente, que vai variar, né, o antibiótico referente ao agente etiológico, mas a prevalência é do uso de antibióticos ceftriaxona e cefotaxima. Por fim, nos adultos, a antibiótico-terapia é segundo a etiologia e deve ser ajustada de acordo com os resultados do teste de sensibilidade. Então, vai variar, né, o antibiótico de acordo com o agente etiológico. Então, tem a Haemophilus influenza, que é a ceftriaxona, Streptococcus, também vou usar a ceftriaxona, e a Enterobactéria ceftriaxona, no caso de Pseudomonas meropenem. No caso de meningites virais, em geral, utiliza-se o tratamento de suporte com avaliação criteriosa e acompanhamento clínico. E os tratamentos específicos somente estão preconizados para meningite herpética com aciclovir endovenoso.